Dia 36, capítulos 26 e 27 do livro de Levíticos e capítulo 1 do livro de Números. 26. A recompensa da obediência. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. O castigo da desobediência. Mas, se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos, e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se, depois disso tudo, vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde, e farei que o céu sobre vocês fique como ferro, e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos. Acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês a tão pouco que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados, e trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos, e rejeitarei vocês. Deixarei a cidade de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários. Não terei prazer no aroma de suas ofertas. Desolarei a terra ao ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada, e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns dos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim, vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados, e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão. E também me lembrarei da terra que por ele será abandonada, e desfrutará os seus sábados enquanto permanecer desolada. Receberão castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos.
Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei nem os rejeitarei, para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Capítulo 27. O resgate do que pertence ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, façam conforme o devido valor, atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, e se for mulher, atribua-lhe o valor de 360 gramas. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 180 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, apresentará a pessoa ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Se o que ele prometeu mediante o voto for um animal aceitável como oferta ao Senhor, um animal assim dado ao Senhor torna-se santo. Ele não poderá trocá-lo, nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído se tornarão santos. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que o avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar o animal, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Se um homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor e a casa voltará a ser sua. Se o homem consagrar ao Senhor parte das terras de sua família, sua avaliação será de acordo com a semeadura: 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se consagrar a sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral. Mas, se a consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltarem para o ano do jubileu seguinte, e o valor será reduzido. Se o homem que consagrar a sua terra desejar resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor e a terra voltará a ser sua. Mas, se não a resgatar ou se a tiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a terra for liberada no jubileu, será santa, consagrada ao Senhor, e se tornará a propriedade dos sacerdotes. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenham comprado, terras que não fazem parte da propriedade da sua família, o sacerdote determinará o valor de acordo com o tempo que falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia, consagrando-o ao Senhor. No ano do jubileu, as terras serão devolvidas àquele de quem ele as comprou. Todos os valores serão calculados com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. Seja a cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. Mas se for a cria de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 a esse valor. Se não for resgatada, será vendida pelo valor estabelecido. Todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, sejam terras, de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa consagrada para a destruição poderá ser resgatada, terá que ser executada. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, para os israelitas. Livro de Números. Capítulo 1. O recenseamento. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que os ajudarão: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai;
de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José; de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Foram esses os escolhidos dentre a comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e as suas famílias, um a um pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E assim, ele os contou no deserto do Sinai na seguinte ordem: dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel. Todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Ruben foi 46.500. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Simeão foi 59.300. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Gade foi 45.650. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Judá foi 74.600. Dos descendentes de Issacar, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Issacar foi 54.400. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Zebulon foi 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Efraim foi 40.500. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir ao exército foram relacionados, cada um pelo seu nome de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Manassés foi 32.200. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram selecionados, cada um pelo seu nome de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Benjamim foi 35.400. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Dan foi 62.700. Dos descendentes de Azer, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Azer foi 41.500. Dos descendentes de Naphtali, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Naphtali foi 53.400. Esses foram os homens contados por Moisés e por Arão e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados de acordo com as suas famílias. O total foi 603.550 homens. A função dos levitas. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os israelitas o desmontarão, e sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés.
Breve comentário sobre os capítulos. Hoje nós lemos os capítulos 26 e 27 do livro de Levíticos e começamos o livro de Números. Lemos o capítulo 1. No capítulo 26 a gente vê a recompensa da obediência e o castigo da desobediência. É muito interessante que quando você lê os capítulos na obediência, você fala, nossa, amém, eu recebo tudo essa bênção. E quando a gente lê a desobediência, a gente fala, misericórdia. Ai, Senhor, precisa disso tudo? Nossa, que maldade. Nossa, precisa? Que absurdo. Mas Deus não é mau, Deus é justo. Tem um desenho aqui que eu assisto com meu filho, que a menininha sempre fala assim, mas isso não é justo, isso não é justo. E o pai fala, isso é muito justo. E com a gente também é assim, às vezes a gente tem a ousadia de falar, não, Senhor, isso não é justo. Mas Deus está falando com a gente, isso é muito justo. O castigo da desobediência é muito justo. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com o nosso capricho, Ele tem compromisso com a palavra dele. A gente até canta aquela música da Estela, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, fiel a mim. Mas Deus não é fiel a nós, Deus é fiel à palavra dele, Ele cumpre a palavra dele, o que Ele prometeu na palavra dele, tanto a obediência quanto na desobediência. E na desobediência a isso, Ele disciplina como um filho que ama. É um ótimo exemplo até pra gente aprender sobre paternidade, maternidade, por quê? Porque Deus disciplina o filho que ama. Então nós como pais também precisamos disciplinar os nossos filhos. Essa ideia de disciplinas permissivas aí, em que a criança faz o que quer, em que não há disciplina, não é um conceito bíblico, porque o Senhor nos disciplina e nós também precisamos disciplinar os nossos filhos. E é interessante, Davi mesmo que fala, olha, foi bom eu ter sofrido porque eu andava errado. Então a disciplina, o castigo do Senhor é bom para nós, mesmo que na hora não pareça, porque ninguém gosta de ser castigado. Eu não lembro uma vez que eu fui castigado pelos meus pais e eu gostei. E nenhuma das vezes eu gostei, mas foi bom eu ter sido disciplinado porque eu andava errado. E assim, é o Senhor conosco, Ele nos disciplina. E se você aí está passando uma disciplina do Senhor, firme a carcaça, o Senhor é bom, Ele cuida de você e está te disciplinando, está aprimorando as nossas arestas, né? No capítulo 27 a gente lê sobre o resgate dos que pertencem ao Senhor e muito sobre a consagração de forma espontânea que os israelitas faziam. E eu fiquei pensando quanto essa consagração de forma espontânea tem a ver com gratidão. Porque você consagra ao Senhor algo de forma espontânea quando você está com o coração grato. Você é tão grato por tudo aquilo que Deus te fez que de forma espontânea você entrega aquilo ao Senhor. É o caso de Ana, né, que pedia a Deus um filho e fez a ele uma promessa que se o Senhor desse para ela um filho, ela o devolveria ao Senhor. E eu imagino que para Ana não foi uma tarefa fácil entregar Samuel para ser criado no templo, mas o coração dela era tão cheio de gratidão que a movia nesse sentido. Eu acho que ser grato não é difícil, porque todo mundo tem muitas coisas para agradecer. A questão para mim é a constância. É preciso um exercício diário para você manter a gratidão no seu coração. Um exercício diário para colocar os olhos nas coisas que você é grato. Porque nós, como maus nessa terra contaminada, a gente tende a olhar para o ruim. Você tende a ver o lado pior. Então o exercício que a gente precisa fazer de forma consciente é mudar o foco, entender que de fato a gente não está merecendo nada e tudo aquilo que a gente tem foi o Senhor que nos concedeu. Mesmo que você tenha trabalhado para isso, não, eu tenho porque eu me esforcei, eu trabalhei, eu fiz por onde? Ok, mas o Senhor que te deu a força para adquirir riqueza, é o Senhor que te deu saúde para você estar de pé, é Ele que dá o fôlego de vida para você, é Ele que mantém com vida as pessoas ao seu redor. Então tudo vem dele e tudo volta para Ele, é tudo dele. Graças, pois, a Ele para todo sempre. Amém. E assim a gente termina o livro de Levíticos e começamos o livro de Números. E a gente começa o livro de Números com o quê? Com muitos números. O livro de Números também é escrito por Moisés e continua relatando aí a saga dos israelitas no deserto. E aí a gente vai ver, sim, muitas contagens no livro de Números que eram importantes para registrar a história de qualquer povo. E é muito legal a gente pensar em números, porque quando a gente ouve uma história, você sempre se pergunta, mas quando que isso aconteceu? Mas quantos anos fulano de tal tinha? Mas tinha quantas pessoas no lugar? Faz parte de uma história bem rica. Se você está contando qualquer caso para uma pessoa, a pessoa ela vai querer esses detalhes em forma de números, porque vai te dar uma ideia do panorama geral. A gente vê aqui no primeiro capítulo que as quantidades de cada tribo, e aí você lê que no total eram 603 mil homens. 603.550 homens de 20 anos para cima. E aí você calcula que não está considerando as crianças e nem as mulheres. E imagina
a proporção disso, do que são 603 mil homens. Eu não faço a menor ideia se isso cabe num estádio de futebol. Eu não sei, tem que pesquisar para ver o que seriam 603 mil homens. Mas é muita gente. Moisés tinha um trabalho e tanto. E acredito que para o povo também foi muito desafiador. A gente imagina as pessoas como uma multidão, mas quando você está ali dentro de uma multidão, você não se sente um povo. Você é uma pessoa com as suas demandas, as suas dificuldades, né? Não são apenas números jogados ao vento ou uma quantidade. Não, são vidas, são histórias, são questionamentos de forma especial. É igual quando a pessoa vai para fora e o pessoal pergunta: ah, você gosta de carnaval? Ah, você joga futebol? Por quê? Porque tá falando daquele padrãozão geral, brasileiro, carnaval e futebol. Mas você tem as suas especificidades. E as pessoas aqui também tinham as suas especificidades. E isso é muito legal, porque o Senhor, ele coloca um panorama geral, ele engloba o que fala para todo mundo, mas ele fala de forma específica com cada um de nós. Ainda mais depois de Jesus, onde o véu do templo se rasgou e nós tivemos acesso direto ao Espírito de Deus, nós podemos ter esse relacionamento. Um relacionamento onde não mais o líder fala com Deus, não apenas Moisés, mas eu falo com o Senhor, eu tenho experiências, eu busco e eu encontro o Senhor. Isso é lindo, né? Vamos aproveitar essa oportunidade de falar com o Senhor. É muito precioso. Senhor Deus, te louvamos, te bendizemos pela sua palavra. Obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos. Obrigada porque o Senhor disciplina o filho que ama. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, mesmo quando nós estamos errados. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor deixou a sua palavra que nos instrui, que nos ensina. Muito obrigada. Nos ajuda a cumprir a sua palavra, a sermos filhos obedientes, para recebermos do Senhor as bênçãos e não os castigos. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós de forma geral e também fala de forma específica, não considerando apenas números, mas considerando a personalidade e as vivências de cada um de nós. Obrigada por esse relacionamento tão íntimo que nós podemos ter contigo. Queremos valorizar tudo aquilo que o Senhor nos proporciona viver e sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor nos dá e é nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Se você ficou até o final, dá aquela curtida que abençoa, coloca um ícone aí para me mostrar que você ficou até o final e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau!